Aleluia! Oh Senhor, como você é bom, Pai. Como você é fiel, Senhor. Nós nos alegramos em podermos lançar aos teus pés, porque nós confiamos em você. Nós nos alegramos em estarmos nos teus braços, porque lá é um lugar de segurança. Lá é um lugar de conforto, de tranquilidade, Pai. Nós nos sentimos confortáveis por fazer parte deste lugar. Obrigada, Senhor, porque você nos escolheu para estar lá. Obrigada, Senhor, porque você nos chama de filhos, Pai. E como filhos, nós estamos guardados pelo teu amor. Nós estamos guardados pelo teu cuidado, Pai. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, para fazer a tua vontade, para permanecer te servindo, para permanecer agradando o seu coração, Pai. Obrigada, Senhor Jesus, pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. A tua palavra tem nos ajudado a fazer veredas direitas para os nossos pés, para o nosso caminhar. Nós temos andado com clareza acerca do que você quer, porque nós temos a sua palavra, que é fiel e é digna de toda aceitação. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos, Pai, por esse lugar de segurança que você nos colocou, Senhor. Simplesmente porque você é bom. Simplesmente porque você é fiel. Em nome de Jesus, nos alegramos, Pai. Nos alegramos, Senhor. E te bendizemos nesta manhã. Aleluia! Aleluia, você pode sentar. Aleluia. Amado, Deus é muito bom. Você concorda comigo que Deus é muito bom? Sabe que Ele preparou esse dia para que eu e você nos alegrássemos nele? Ele preparou esse dia para que nós pudéssemos olhar as grandezas dele e dizer como Ele nos ama. Deus, Ele não tem nos deixado faltar nada, não é verdade, amados? Ele tem nos suprido em tudo. Sabe que nós devemos estar alegres constantemente pelo que Deus é, pelo que Deus fez e pelo que Ele permanece fazendo. Até aqui tem nos ajudado ao Senhor. E Ele irá permanecer nos ajudando, porque Ele é bom. Amém? E Ele nos escolheu para ser filhos. E sabe que Ele é um bom Pai? Nós somos privilegiados em sermos filhos de Deus. Amém? Precisamos nos alegrar com essa bondade do Senhor. Sabe que Ele guarda a nossa entrada e a nossa saída desde agora e para sempre. Ele tem nos acompanhado em todos os dias das nossas vidas. Ele tem nos ajudado a correr a carreira que Ele mesmo propôs para nós. Ele tem nos feito entender, amado, que nós somos mais do que vencedores, sem mesmo precisar lutar. Ele tem nos mostrado que existe amor disponível dentro de nós, que foi derramado dentro do nosso coração. E esse amor nos deixa aptos a amar as pessoas, a viver uma vida de santidade, a viver uma vida relembrando os feitos do Senhor em nós. Amém? Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai. Quando as situações quiserem te entristecer, amados, lembra do amor dele por você. Lembra da bondade dele. Amém? Sabe que nós estamos constantemente na presença do Senhor e lá a plenitude de alegria. Nós somos pessoas alegres. Amém? Nós somos pessoas felizes. Nós somos pessoas contentes. Somos pessoas gratas. Porque nós temos o Senhor. E reconhecemos tudo aquilo que Ele conquistou para nós. Não foi à toa o sacrifício que Ele fez. Precisamos viver esse sacrifício com muita intensidade. E eu sei que temos feito isso e vamos fazer cada vez mais. Porque essa consciência de quem Deus é para nós, ela deve estar sempre em nossas vidas. E de quem nós somos para Deus também. Somos preciosos aos olhos do Senhor. Por isso não permite, amado, que ninguém minta para você. Não acredite nessa mentira. Não acredite em pessoas que dizem que você não vai dar para nada, que você não é uma boa pessoa, que você é qualquer um. Não acredite nisso.
Porque você é filho de Deus. Porque você é o melhor que Deus tem. Nós somos a melhor criação de Deus. Você sabia disso? Nós, somos nós. Então ninguém pode dizer o contrário. Porque o Todo-Poderoso quis assim. Ele decidiu nos amar. Amém? E nós simplesmente vivemos nesse amor. Sem fazer nenhum esforço. Você pagou alguma coisa para ser filho de Deus? Aleluia! Deus, ele é muito bom. Em todo tempo, Deus, ele é muito bom. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Salmo 121. Aleluia. Salmo 121. Aleluia. Diz assim: levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua à noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém? A bondade do Senhor, amados, certamente vai nos acompanhar. Amém? Glória a Deus. Isso nos deixa seguros em Deus. E sabe como é que as pessoas seguras agem diante das situações? Permanecendo inabaláveis. Sabe por quê? Porque nós estamos firmados em uma rocha. Não é em qualquer lugar não, amado. Não é numa terra fofa. Que dependendo do vento, nós vamos para um lado e para o outro. Não, mas estamos numa rocha. E essa rocha nos deixa firmes e constantes. Amém? Entendendo que sempre há algo melhor. Sabe que quando as circunstâncias se apresentarem diante de você, sempre há algo melhor. Sabe que quando a preocupação começar a chegar até você, sempre há algo melhor. E esse melhor você só vai encontrar em Deus. Entendendo que Ele é bom. Amém? Aleluia. Deus, Ele é muito bom. E sabe, amados, existe uma passagem dos evangelhos que todos nós conhecemos que fala sobre a multiplicação dos pães. E sabe que quantas vezes, quanto mais nós lemos acerca de qualquer assunto na palavra, a revelação vai chegando, não é isso? E a gente vai ficando mais afinado, e Deus vai falando novas coisas. Não é assim? E lendo essa passagem, lá diz que a multidão, já era tarde, aquela multidão estava ouvindo aquilo que Jesus estava dizendo, e de repente os discípulos chegaram para Jesus e disseram: Senhor, já é tarde, a gente tem que despedir a multidão, porque eles precisam procurar um lugar para comer e para dormir. Aí o Senhor disse aos discípulos: vá e alimente esse povo. Mas aí eles disseram: Senhor, a única coisa que nós temos aqui é 5 pães e 2 peixes. Algumas versões dizem 2 peixinhos, que nos traz a ideia de ser peixes pequenos, né? Então isso aí não vai dar para alimentar a multidão, Senhor. Mas sabe, amado, que na mão daqueles discípulos era simplesmente 5 pães e 2 peixes. Mas quando aqueles 5 pães e os 2 peixinhos chegaram na mão de Jesus, houve multiplicação. E sabe que aquelas pessoas comeram que se fartaram? Aí, irmã, como é que você sabe que elas se fartaram? Diz que sobraram 12 cestos. Se sobraram é porque eles ficaram todos saciados. Você concorda? Na mão do Senhor, amado. Na mão do Senhor. Sabe que muitas vezes nós tentamos resolver as coisas na nossa própria mão, com a nossa própria força, no nosso próprio entendimento, e não vemos resultado nenhum. Mas quando entregamos na mão do Senhor, é lá que as coisas acontecem. E sabe que entregar na mão do Senhor é confiar naquilo que Ele tem para fazer? Eu não posso simplesmente dizer ao Senhor que eu confio nele, que eu entrego a Ele e continuo preocupada, e continuo ansiosa, e continuo sem dormir. Isso não é confiança. Mas quando nós entregamos na mão do Senhor, o milagre ele vai acontecer. Porque Deus ele tem poder para fazer. Eu e você não temos, mas o Senhor tem. Amém? Se nós somos fortes é porque nós temos o Senhor. É por conta dele em nós. Tudo na nossa vida, amado, é por conta do Senhor. Amém? Por isso que nós precisamos entender essas verdades e compreender que com Deus tudo fica mais fácil. E nós temos Ele. Por que estamos preocupados?
com situações que na nossa própria força nós não vamos poder resolver. Se nós temos um Deus que resolve para nós. Amém? E Ele quer nos ver bem. Sabe que o seu Pai quer te ver bem? O seu Pai quer te ajudar a resolver as coisas? Quer ver você andar tranquilo aqui nessa terra? Ele não se alegra em ver você deitar na sua cama e não conseguir dormir pensando no dia de amanhã. Sabe que Deus ele não se alegra em ver você acordando angustiado, porque tem coisas para resolver e você não sabe se vai dar conta, se vai conseguir. Deus ele não se alegra porque você tem uma conta para pagar e não está vendo o dinheiro chegar. Deus ele não se alegra com essas coisas, mas Ele tem a solução para tudo isso. Amém? Sabe, amado, que existem dois grupos de pessoas. Dois grupos de pessoas. As pessoas que absorvem os problemas e as pessoas que buscam viver a solução. E nós somos daqueles que buscamos viver a solução, porque o solucionador, ele está dentro de nós. Amém? Aquele que tem a resposta para tudo está dentro de nós. Sabe que muitas pessoas que estão do nosso lado até tentam nos ajudar, porque são pessoas que nos amam e querem nos ver bem. Mas muitas vezes não conseguem. Mas existe alguém dentro de você que consegue sim. E que quer fazer. Ele não só consegue, ele não só pode, mas ele quer. Amém? E ele deseja. E sabe por quê? Para te ver bem. Para te ver feliz. Para te ver usufruindo de toda a bondade que ele tem. Esse é o nosso Deus, amado. Esse é o nosso Senhor. Amém? Então aquilo que você não poder fazer, aquilo que você não estiver conseguindo fazer, entregue ao Senhor que Ele faz por você. Agora regue com fé. Amém? Creia que realmente Ele vai fazer. Sabe que fé é muito mais do que falar. Fé é agir de acordo. Então não vamos só dizer ao Senhor que nós confiamos nele, mas vamos mostrar ao Senhor que nós confiamos nele. Descansando em Deus. Onde muitas vezes as pessoas vão olhar e vão dizer, essa pessoa está ficando louca. Qual o motivo que essa pessoa tem para se alegrar? Mas aí, amados, não importa o que pensam a nosso respeito. Importa aquilo que Deus pensa sobre nós. E para o Senhor a gente vai estar transmitindo uma mensagem de que nós confiamos nele. E por isso nós estamos descansando. Amém? Deus é fiel. Deus é poderoso. Você crê nisso? Aleluia. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Juízes. Aleluia. Aleluia. Nós vamos ler aqui uma história, amado, de alguém que precisava decidir em que lado desses grupos iria estar. Se era do lado do problema ou se era do lado da solução. Amém? Nós vamos ler uma história em que vai mostrar alguém que precisava se ver como Deus o via, para as coisas poderem acontecer. Diga, eu preciso me ver como Deus me vê. Aleluia. Vamos começar do 6, que diz assim, Juízes 6, 1. Porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu nas mãos dos medianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si por causa dos medianitas. As covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os medianitas e os amalequitas e também os do Oriente, contra ele subiam e punham-se contra ele em campo e destruíam os frutos da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimentos em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque sabiam que os seus gados e tendas vinham como gafanhotos em grande multidão, que não se podia contar, nem a eles, nem aos camelos, e entravam na terra para o destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Amém? Aleluia. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Eles lembraram, amado, que nós, como filhos de Deus, nunca devemos esquecer. É ao Senhor que nós devemos clamar. Muitas vezes nós temos clamado ao nosso vizinho, nós temos clamado ao nosso amigo, nós temos até mesmo clamado a um psicólogo, né, pedindo socorro, pedindo ajuda.
Nada contra essas coisas. Mas existe um Deus que está esperando por você. Sabe que muitas coisas, amados, não têm acontecido nas nossas vidas porque nós não temos demonstrado a confiança que nós deveríamos ter no Senhor. Porque é dele que vem a solução. Amém? Eles lembraram e clamaram ao Senhor. Amém? É ao Senhor que nós devemos clamar. Não que as pessoas não queiram nos ajudar, até querem, mas muitas vezes elas são impossibilitadas. Mas o Deus das impossibilidades, amados, está ao nosso favor, agindo ao nosso favor. E nós só precisamos abrir a nossa boca e clamar a Ele mesmo. Porque a solução de tudo vem dEle. Sabe que não vem do nosso irmão? Muitas vezes não vem daquela pessoa que tanto nos ama, que até queria solucionar o nosso problema. Mas vem do Senhor. Amém? Ele tem poder para fazer. Ele deseja fazer. Ele se alegra em fazer. Esse é o nosso Pai. E com só propósito, amado. Que a gente possa superar tudo aquilo que tem trazido desconforto para as nossas vidas. Para que a gente possa viver bem aqui. Para que a gente possa viver feliz. Entendendo as realidades de Deus para nós. Amém? Nós não precisamos viver com jugo. Nós não precisamos viver com peso. Por coisas mal resolvidas. Ou por situações que aparentemente nós não esperávamos passar. Mas podemos viver livres, porque foi para a liberdade que Jesus nos chamou. Amém? A nossa liberdade ela foi conquistada há mais de 2000 anos atrás. Então não devemos aceitar uma outra posição senão essa. Posição de filhos de Deus, de pessoas livres no Senhor. Amém? Livres, livres, sem jugo, sem peso, sem culpa. Sabe que Satanás tem trazido muita culpa para as pessoas com o intuito de pará-las? Com o intuito de fazê-las se sentirem dignas. Mas nós não somos daqueles que vamos dar ouvido. Porque nós damos ouvido a essa palavra e ao Senhor, amado, que tem planos de vida, tem planos de paz para nós. Aquele que vem para nos entristecer, para nos parar, para nos fazer entender que não somos nada nem ninguém, nós não precisamos dar ouvido. Só desconsidera. É você que dá proporção àquilo que tem chegado até você, sabia? É você que dá a proporção. Se eu considero, aquilo vai se tornar grande para mim. Talvez até um gigante tentando me parar. Mas se eu desconsidero e fico com a verdade da palavra, amados, isso vai me impulsionar a continuar correndo. Isso vai me impulsionar a continuar seguindo. Isso vai me fazer entender que esse caminho que Deus traçou para que eu corresse, ele está livre. Não tem ninguém na minha frente. Ou pelo menos quem tenta se levantar é tão insignificante que não me para. É assim que deve ser. Amém? Então vamos continuar lendo. O 7 diz assim: e sucedeu o quê? Clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos medianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhe disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e a vós dei sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, nem cuja terra habitais, mas não deixes ouvido a minha voz. O 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiesrita, acho que é isso. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contavam, dizendo: não nos fez o Senhor subir no Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos medianitas como se fosse um só homem. Aleluia! Sabe que aqui, amado, o maior desafio era fazer com que Gideão acreditasse nele mesmo?
Deus aqui diz que ele era um homem valoroso. Diz, vai nessa tua força. Diz que ele era um homem forte. Mas ele não estava conseguindo ver de acordo com o que Deus estava dizendo. Não, Senhor, mas eu sou o menor na minha casa, eu sou o caçulo. O que é que eu vou fazer? O que é que eu tenho para fazer? Sabe, amado, que Deus te vê diferente muitas vezes do que você está se vendo? Deus te vê diferente muitas vezes do que você está se vendo. Nós somos fortes nele. Nós temos valor para o Senhor. Tem um versículo que diz, diga ao fraco, eu sou forte. Não é o fraco dizer a outra pessoa, ou alguém dizer a outra, você é forte. Não é isso. Diga ao fraco, para você mesmo. Diga, fraco, eu sou forte. Porque nós somos fortes. É uma mentira do diabo, amado, achar que nós somos fracos. Somos coitadinhos. Somos alguém que está sendo machucados aqui nessa terra com as coisas que o diabo tem levantado. Nós somos fortes nele. Precisamos nos ver como ele nos vê. Precisamos acreditar mais em nós, sabia? Muitas vezes nós não temos acreditado em nós mesmos. Aí como é que queremos convencer alguém? Se nós mesmos não estamos acreditando naquilo que nós estamos dizendo. Amado, e sabe o que é que vai fazer isso acontecer? É nos encher dessa palavra e conhecer os pensamentos que Deus tem ao nosso respeito. Quando nós entendermos o que Deus pensa sobre nós, essas verdades vão cair no nosso coração e vai ser tão fácil, amados. Vai ser tão fácil andarmos diante de Deus de cabeça erguida, como filhos amados, como aqueles fortes, como aqueles valorosos. E aí, quando vier uma palavra de Deus para nós, nós vamos saltar de alegria, nós vamos entender que vai ser possível a gente cumprir com aquilo, porque nós não estamos sozinhos. Porque fomos feitos muito mais do que vencedores. Já viu um vencedor andar de cabeça baixa, como um derrotado? É até contraditório, né? Um vencedor de um derrotado. Vencedor é aquele que vence. E nós vencemos em Deus. Amém? Nós vencemos no Senhor. Aleluia! Agora eu queria que você abrisse sua Bíblia, lá em Êxodo 3. Êxodo 3. Nós vamos ler a partir do 7. Que diz assim: E disse o Senhor, aqui é Deus falando com Moisés, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito. E tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desce para livrá-lo na mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra. E uma terra boa, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel. Pula para o 11. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse, certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. 13. Então disse Moisés a Deus, eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhe disser, o Deus de vosso pai me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhe direi? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vós. Isto é o meu nome eternamente, e isso é o meu memorial de geração em geração. Eu queria que você pulasse agora para o capítulo 4, versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda deste que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo ou o surdo?
ou quem fez, ou que vê, ou cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Aleluia! Aleluia! Sabe, amado, que aqui Moisés não estava vendo aquilo que Deus estava vendo. Muitas vezes Deus tem trazido uma palavra ao nosso coração para que a gente entregue essa palavra a alguém. Não sei se já aconteceu com você. E você começa a questionar várias coisas antes de que isso aconteça. Mas, Senhor, essa pessoa conhece tanto da palavra. Se eu for dizer esse versículo, ele já sabe a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Ele já vai saber que esse versículo existe. Ele já vai ter tomado posse, então não vai surtir nenhum efeito na vida dele. Sabe que você às vezes se limita e deixa de entregar aquele recado que Deus tem para a vida daquela pessoa, e aquilo ali pode trazer salvação em alguma área da vida dela. Deus, ele é fiel, amado. E nós não devemos nos subestimar. Amém? Não por nós mesmos. Eu aqui não estou falando que você tem que ser autossuficiente de forma alguma. Porque é Deus que faz toda a diferença na nossa vida. Se não fosse Ele, nós não poderíamos nos sentir como estamos nos sentindo. Fortes nele, firmes nele. Porque tudo isso é por causa dele. Mas não devemos nos subestimar. Sabe que você não precisa conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse para falar uma palavra para o seu irmão, para trazer um versículo para ele, para dizer simplesmente que Deus te ama. O Deus te ama vai sair com tanto poder que vai impactar a vida dele. E talvez aquela realidade vai mudar a vida dele de uma vez por todas. É importante conhecermos a palavra? Sim, é importante. É interessante que conheçamos de Gênesis e Apocalipse? Sim, é importante. Mas você não deve se limitar. Amém? Não ache que por você ter menos conhecimento do que alguém, aquela pessoa não vai receber de você. Porque vai. O que faz o efeito, amado, é a palavra do Senhor. Independente de que boca ela parta. E se somos ousados em Deus, vamos entregar a mensagem que Deus quer. Amém? Devemos nos ver como Ele nos vê. Ousados no Senhor. Firmes nele, convictos de Deus. De quem Deus é, do que Deus tem, de como Ele nos vê. Sabe que, amado, que o que nos traz segurança, muitas vezes, para falar alguma coisa, é o conhecimento que nós temos. Então vamos buscar conhecer cada vez mais. Amém? E não se veja pequeno demais, amados, porque você é gigante no Senhor. Não se veja insignificante, porque você tem muito significado para Deus. Você já pensou o preço que a sua vida custou para Ele? Foi um preço muito alto. Que não tem ouro nessa terra, amado, que conseguisse pagar. Mas o sangue de um justo pagou. E sabe que nós não precisamos fazer nada. Nós não houve nada que partisse de mim e de você para justificar aquele sacrifício. Simplesmente foi por amor, porque Ele decidiu nos amar. Ele decidiu se entregar. E como filhos, nós devemos decidir servi-lo. Decidir andar de acordo com o que Ele nos criou para andar. Sabe que a alegria de um pai é ver o filho andando de acordo com os ensinamentos dele? Você que é pai, você deve saber do que eu estou falando. Quando você ensina e vê seu filho experimentando o teu ensinamento, isso traz alegria para o seu coração. Mas com Deus não é diferente, amados. Com Deus não é diferente. Deus se alegra e nos vê experimentando aquilo que Ele conquistou para nós. Amém? E cada vez que nós fazemos isso, nós estamos transmitindo um recadinho para o Senhor. Senhor, eu reconheço o teu sacrifício. Eu reconheço o teu amor. Eu reconheço as conquistas que você trouxe até mim, sem que eu precisasse fazer nenhum tipo de esforço. E andar nessas coisas traz alegria para o coração de Deus. Amém? Então não importa, amado, se você é gago. Não importa, amado, se você não é tão eloquente. Não importa, amado, se você não fala tão bonito. Deus, Ele quer te usar como você é. Amém? Deus, Ele quer te usar exatamente como você é. Porque não foi Ele que te criou. Ele sabe como você é. Ele não está esperando de você, amado, uma atitude diferente da que você tem, não. Em relação à sua forma de ser. Porque Ele sabe como você é. Sabe que para os homens eu posso premeditar aquilo que eu vou falar. Porque os homens, eles não têm o poder de conhecer a atitude do meu coração. Mas Deus, Ele tem. Sabe que antes mesmo da gente falar, Deus já sabe o que a gente vai dizer? Se Ele sabe quantos cabelos tem na minha cabeça, por aí você tira o resto, né? Então não precisa, amado, agir diferente do que você é, não. Se alguma coisa lhe traz desconforto, peça ao Senhor que Ele vai chegar junto de você e as coisas vão mudar. Mas seja você. Amém? Transmita a mensagem
Partindo de você como você é mesmo. Não se fecha. E se eu fosse como Ritinha, eu até conseguiria entregar uma mensagem, uma palavra de Deus para a Maiara. Porque Ritinha sabe falar bem. Não é assim que funciona. Amém? Deus, Ele quer te usar exatamente como você é. O que vai fazer você crescer, amado, é exatamente a obediência. Cada vez que você obedece ao que Deus te manda fazer, você cresce um pouquinho mais. Cada vez que você diz sim ao Senhor, independente das suas limitações, mas você decide avançar, você cresce cada vez mais. E vai chegar um ponto, amado, que não importa. Se o Senhor te trouxer uma palavra para você entregar ao presidente da República, você vai lá e entrega. Com toda a ousadia do mundo. Amém? Com toda a ousadia que Deus te deu. Amém? Cada vez que nós conseguimos nos ver como Deus nos criou para ser, as coisas sempre vão ficar diferentes. Vão ser diferentes. E sabe por quê? Porque a gente vai estar vivendo de acordo com aquilo que Deus quer. A gente vai estar usufruindo tudo aquilo que Deus conquistou. E isso vai nos fazer avançar cada vez mais. Vai nos fazer prosperar cada vez mais. Vai nos fazer entender o sentido de tudo. Porque tudo tem sentido. Tudo tem um sentido em Deus. Nós somos feitos filhos, amados, para agradar o coração do nosso Pai, para viver a vida que Deus conquistou para nós, para fazer a diferença aqui nessa terra, para ministrar a vida das pessoas. Quando eu falo em ministrar, não é simplesmente você andar com a Bíblia embaixo do braço, mas é você viver de forma digna, você viver de forma digna como o filho vive. Porque nós estamos apresentando Deus às pessoas. Sabe que em qualquer lugar que você esteja, você está fazendo Deus conhecido? Se você está na fila do banco, você está fazendo Deus conhecido. Você já pensou? Se você está numa fila e presencia alguém fazendo algum tipo de situação constrangedora, e você conhece até aquela pessoa, eu conheço aquele irmãozinho, porque eu avistei ele na igreja, e ele está lá dando um mau testemunho, e pessoas, amado, que poderiam ser atraídas pela vida daquela pessoa, vão ser afastadas. Porque o que atrai é o bom testemunho que nós temos para dar. Amém? As pessoas não querem só ouvir o que nós temos para dizer, mas elas querem ver aquilo que nós temos para mostrar. Porque elas são movidas pelo que vê. E nós vamos mostrar um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus de amor, um Deus que tem nos ensinado a ser pessoas dignas, a ser pessoas que não temos de que nos vergonhar, mas temos motivo para nos alegrar. E podemos dizer em qualquer lugar que nós somos crentes mesmo, que somos filhos de Deus, que somos aqueles que não temos vergonha da posição que nós ocupamos em Deus. Porque a escolha que Deus fez foi uma escolha maravilhosa. Maravilhosa. Ele nos escolheu. E nós somos uma boa escolha. Você concorda? Aleluia! Abre tua Bíblia lá em Jeremias. Aleluia! Jeremias 1. Jeremias 1. Você já encontrou? Nós vamos ler a partir do 4. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: Não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Amém? Aleluia, nós somos abençoados, amados. Nós somos abençoados por Deus. Não devemos temer a nada, só precisamos nos ver. Só precisamos nos ver e nos colocar na posição que Deus criou para que nós nos colocássemos. Amém? Eu queria que você abrisse agora em 1 Coríntios, capítulo 2. Aleluia. Nós vamos ler o
versículo 1. A partir do versículo 1. Aqui é Paulo falando, diz: e eu, irmão, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavra ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Amém? A diferença, amado, não está em nós, mas está em Deus em nós. Sabe que a diferença não está nas palavras bonitas que nós temos para dizer, não está numa boa palestra, não está num discurso maravilhoso, mas está no poder que opera dentro de nós. Amém? Uma vida de consagração vai te dar ousadia para falar da palavra do Senhor. Uma vida de consagração vai te dar firmeza para convencer as pessoas acerca do amor de Deus. A diferença está nessas coisas. Não é o tanto de formatura que você conseguiu acumular aqui nessa terra. Não estou dizendo que você não deve estudar, deve sim. Mas não são essas coisas que vão fazer diferença no reino espiritual. Mas uma vida com Deus, uma vida dedicada à palavra, uma vida de cumprimento aos princípios do Senhor, isso sim vai fazer a diferença na sua vida. Amém? Inclusive na sua formação. Porque sabe que quando nós estamos cheios de Deus, nós prosperamos em tudo. Nós conseguimos ser os melhores em tudo. E sabe por quê? Por conta do Senhor. Não por nossa conta. Porque ai de nós sem o Senhor, amados. Por isso que nós devemos ter um coração grato. Porque a diferença está nele, em nós. Amém? E sabe que essa presença ela não nos deixa. E nós nunca vamos nos apartar dessa presença. Porque primeiro nós não queremos. E depois porque é bom demais. Temos um Deus tão poderoso habitando em nós. Que nos ajuda a caminhar de forma segura. Amém? Então busque crescer nessa palavra. Busque aprender mais de Deus. Busque se consagrar mais ao Senhor. Porque você vai ver essas coisas fazendo a diferença por onde quer que você ande. Por onde quer que você ande, você vai se destacar. Porque você é o melhor? Não, mas porque o melhor habita em você. Porque você é o bambambam? Não, mas o bambambam está em você. Amém? O Deus de poder, o Deus que nos traz confiança para falar sobre Ele mesmo. Amém, amados? Deus, Ele é maravilhoso. E esse Deus, Ele não te deixa nunca. Nunca vai te deixar. Por isso que quando as situações se apresentarem diante de você e quiser trazer tristeza ao seu coração, lembra do maior. Lembra do que está em você. Lembra que você é da turminha da solução. Porque o solucionador habita em você. Lembra que a resposta não vem de fora, mas já está dentro. Amém? Não vamos buscar as respostas em fontes erradas, porque isso vai nos confundir e vai atrapalhar a nossa carreira. Mas vamos buscar as respostas na palavra do Senhor, que vai nos trazer estrutura e vai nos trazer a verdade. Amém, amados? Sabe que é a verdade que vai nos dar estrutura para seguir? Porque a mentira vai nos confundir. Mas nós vamos discernir, sabe por quê? Porque vamos estar afinados com Deus. Vamos estar cheios da palavra. Devemos orar muito em outras línguas. Ai, mas o povo só vive mandando orar em línguas, só vive mandando orar em línguas. Eu vi isso um dia desse. Mas tu só manda orar em línguas, sabe? Tu só vive mandando orar em línguas. Mas por que a oração em línguas vai fazer uma diferença tão grande na sua vida? A Bíblia diz que quando nós estamos orando em línguas, a nossa mente fica infrutífera. Sabe que é pela mente que Satanás começa a trazer coisas? Mas se lá não está produzindo fruto, como é que ele vai trazer alguma coisa? Mas diz também que o nosso espírito tem que estar sendo edificado quando nós estamos orando. E um espírito edificado, amado, vai te fazer ouvir a voz de Deus de forma tão clara que você não vai confundir. Você não vai confundir. E se vier uma voz dizendo, olha, procura aquele irmão e traz uma palavra para ele. Aí você vai pensar, mas será que essa voz é de Deus? Entenda só uma coisa, Satanás nunca vai lhe mandar entregar um versículo para ninguém. Tá certo? Satanás, ele nunca vai lhe mandar trazer uma palavra de solução para a vida de ninguém, não. Mas será que é Deus? É Deus, amado. É Deus. Porque só Ele faz essas coisas. Só Ele consegue
por ser onisciente, onipotente, onipresente, sintonizar o seu pensamento e do seu irmão também. Então ele sabe a palavra que aquele irmão está precisando escutar. E seja ousado em entregar mesmo. Se veja de forma ousada, como ele te vê. Amém? E entregue, amado, porque foi ele que mandou. E sabe que a afinidade, a afinação que nós vamos ter no Senhor é através de oração mesmo. É através de oração em outras línguas. Vamos ouvir a voz de Deus com muita clareza. E aí, quando começar a chegar os recadinhos do Senhor para abençoar a vida do seu irmão e para abençoar a sua própria vida, você vai saber que é Ele mesmo. Porque sempre o Senhor tem uma palavra de paz. Sempre o Senhor tem uma palavra de amor, de bondade. Amém? Nós somos filhos, e como filhos devemos estar sensíveis à voz do nosso Pai. Porque é através da voz do nosso Pai que nós vamos ser dirigidos aqui nessa terra. Não é através do que nós pensamos, não é através daquilo que eu acho. Aí, pelo conhecimento que eu tenho, eu acho que eu devo mover assim. Não, amados. Pelo conhecimento que eu tenho, eu devo me encher dessa palavra para saber qual é a próxima direção. Para saber qual é o próximo passo. Para saber o que é que Deus tem para aquela situação. Senhor, eu me movo ou eu fico quieta? Eu espero, Senhor, aquilo que você tem para me dizer para eu seguir, ou eu avanço naquilo que eu já tenho por conhecimento. Amém? Aleluia. E sabe, amado, que essas coisas vão nos deixar seguros. Nós vamos estar sempre firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Porque nós vamos vestir a roupa que Jesus conquistou para nós naquela cruz. E sabe que roupa é essa? É uma roupa de santidade, é uma roupa de segurança, é uma roupa de bondade. E essas coisas elas vão nos seguir, vai ficar muito fácil. Vai ficar muito fácil as pessoas reconhecerem Deus na tua vida. Vai ficar muito fácil atrair as pessoas ao Senhor. Simplesmente por conta da sua vida, da forma que você está se conduzindo nas situações. Pela sensibilidade que você adquiriu no seu espírito. Porque você fala muito com seu pai. E sabe que quanto mais nós falamos com o nosso pai, mais parecido com ele nós ficamos. Quanto mais nós conhecemos o nosso pai, mais parecido com ele nós ficamos. Mas que coisa, irmã, que ousadia. É isso mesmo, amados. A Bíblia diz que nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. Nós somos imagem e semelhança do Senhor. Vamos ficar cada vez mais parecidos com Ele, se estivermos ligados nele. E nós não podemos ser filhos de Deus só dentro dessas quatro paredes. Mas precisamos ser filhos de Deus lá fora também. Precisamos entender que a nossa vida em Deus vai além desse templo. Vai além de um culto de domingo, vai além de um culto da terça-feira, de um culto da quinta. Mas é constante, é permanente. Amém? Porque Deus ele não deixa de ser nosso Pai da porta para fora. Deus ele não deixa de ser nosso Pai no trabalho, não deixa de ser nosso Pai na universidade. Não, Ele continua sendo nosso Pai. Nós continuamos sendo filho dEle. E por esse motivo nós fazemos essas coisas com entendimento e com alegria. E a ousadia chega ao nosso coração porque vamos estar afinados com os sentimentos do Senhor. E sabe que o nosso coração vai estar cheio da vida de Deus. E essa vida ela vai sair de dentro de nós de forma muito fácil. Sem precisar botar força. Porque nós vamos nos ver como Ele nos vê. Amém? Não aceite nenhuma posição diferente, amado, daquela que Deus te colocou. Porque vai ficar até estranho. Você já viu alguém calçando um sapato que não é seu? Ou vestindo uma roupa que não é sua? Fica estranho, não fica? Principalmente se o tamanho for diferente. Se o tamanho for igual, ainda fica mais ou menos. Mas com um tamanho maior ou menor, fica meio estranho. Então, existe uma roupa, existe um calçado que é para você mesmo. Amém? Você é filho do Senhor e como filho deve andar de cabeça erguida, entendendo as verdades do Senhor. Firmes e convictos no que Deus tem para você. Sem vacilar. Sem vacilar. Porque circunstância nenhuma, amado, tem poder de tirar você do lugar que Deus te colocou. Amém? Se estivermos firmes no Senhor, convictos do que Ele tem para nós, vamos andar de acordo com o que Ele quer que nós andemos. E não vamos simplesmente ser abençoados, não, mas vamos abençoar outras vidas também. Porque as pessoas têm sede de Deus, você sabia? A prova disso é quando acontece alguma coisa, amado, ou na família de pessoas que não conhecem o Senhor, ou um amigo que também não conhece o Senhor, mas quando acontece algum problema, ele procura quem para orar? Você. Isso acontece com você? Porque eles reconhecem que você serve a um Deus. E que existe palavra de poder que sai de dentro de você quando você abre a sua boca e começa a declarar as coisas. Então as pessoas nos reconhecem como filhos. E porque muitas vezes nós não estamos nos vendo assim também. Amém?
Então vamos nos ver exatamente como Deus nos vê. Porque dessa forma nós vamos conseguir fazer cumprir a vontade de Deus aqui nessa terra. E andar de acordo com o que Ele quer que nós andemos. Aleluia! Deus é bom e fiel. Eu queria chamar o grupo de louvor. Aleluia!